Olá, bem-vindos à nossa TV Araxá Educa. Eu sou a professora Tatiana e vamos trabalhar um pouquinho hoje com a matemática. Na nossa aula de hoje, vamos conhecer um pouquinho mais da matemática. Bem, você já parou para pensar sobre o que é a matemática? Que é? De onde surgiu a matemática? Qual que é a história atrás da matemática? Será que surgiu há pouco tempo? Muito tempo? Onde nós usamos a matemática? Será que a matemática ela é importante na nossa vida? Vamos então, na aula de hoje, resolver essas perguntinhas. Vamos começar então a falar sobre o significado da palavra matemática. Você já parou para pensar de onde vem a palavra matemática? Matemática. Vou explicar. Matemática, ela veio do grego e ela foi dividida em duas palavras. Na verdade, ela foi a junção de duas palavras. Aqui nós temos a palavra matema e do outro lado a palavra tik. Então, são duas palavras gregas que formaram a matemática. Vamos conhecer um pouquinho sobre o matema. Você sabe o que significa? Significa conhecer, explicar, compreender. Então, a palavrinha matema, o início da matemática, é um conhecimento, é uma explicação, é uma compreensão. De quê? Do tique. O que será que é tique? Acho que você não acertou. Será? Tique significa arte. Isso mesmo. É uma arte. Gente, que bonito que ficou, hein? Conhecer, explicar, compreender uma arte. Vamos formar, então, a nossa compreensão da matemática? Matemática, então, é a arte de aprender os números e as formas geométricas. Olha que coisa mais bonita. Uma arte. A matemática como arte é maravilhoso. Por quê? Porque aqui, cada um vai ter a sua percepção da arte. O que eu acho bonito, você pode achar que não é tão bonito assim. Às vezes, você acha uma arte muito interessante e eu acho mais ou menos. Isso é interessante na matemática porque nós temos vários olhares. A matemática, ela tem muitos caminhos. Para resolver um problema matemático, nós podemos usar várias estratégias, de acordo com o seu olhar, meu olhar ou o olhar do outro. Isso é muito interessante. Nós temos um único resultado, mas vários caminhos diferentes. Quantas vezes eu escutei, mas eu não gosto de matemática. Matemática é ruim. Será? Será que a matemática é tão ruim assim? Vamos pensar naquelas perguntinhas. Será que ela é importante? Onde nós usamos? A matemática, ela não é um bicho de 7 cabeças. E nem um fantasma debaixo da cama. Não. A matemática, ela é muito tranquila. Só que falta o nosso olhar de artista. Nós precisamos compreender. Não é a arte de compreender, de conhecer? Então, uma dica para matemática é: não tenha dúvida. Pergunte sempre. Sempre que tiver uma dúvida, pergunte. A matemática, você não pode sair de sala com dúvida. Então, a partir do momento que você conhece, você aprende. E quando aprende, fica fácil. Não fica difícil, não fica chato. Então, para saber a matemática, eu preciso perguntar e não ter dúvida. Combinado? Mas então, onde surgiu a matemática? Será que tem pouco tempo? Será que foram cientistas? Para saber como surgiu, eu preciso então voltar lá na pré-história. Isso, lá nos nossos ancestrais. Por quê? Porque a matemática sempre fez parte da vida humana. Olha que bacana, olha. Sempre. A matemática está na nossa vida o tempo todo. Ela então foi criada a partir de uma necessidade das pessoas. Elas precisavam medir, contar.
Aí surgiu a matemática. Então, nós temos os registros lá nas pinturas rupestres, lá nas cavernas antigas, onde os seres humanos começavam então a desenhar as quantidades de animais, de pessoas. Muitas vezes não conseguimos compreender. Aliás, quase sempre, né? Nós não conhecemos muito essa linguagem, mas nós deduzimos que então ou eles poderiam estar contando, ou eles poderiam estar expressando algo, mas a maioria nos remete à matemática. Quando eles precisavam então se locomover da caverna até o riacho mais próximo, ou se eles precisassem saber quanto tempo que eu vou gastar, isso era usado a matemática para os pequenos e grandes cálculos também. Quando então eles precisaram construir as primeiras casas, eles precisavam saber, poxa, já pensou? Se eles colocassem uma pedra pequena e uma grande, como ficaria esse telhado, hein? Como ficaria essa casa? Então, são noções matemáticas. Então, a matemática ela está sempre na nossa vida. E agora a minha pergunta, onde você usa a matemática? Onde nós usamos a matemática? Eu estou aqui então, ó. Gente, já é isso tudo? Nossa aula está quase acabando? Ah, não. Então, nós usamos para medir a hora. Ai, eu acho que eu estou um pouquinho pesada hoje. Ó, medir então o nosso peso, a nossa altura, a distância. Serve também lá na cozinha. Olha, quantas colheres eu preciso colocar de farinha? Qual é a quantidade de leite? Ah, sim, quando eu vou ao supermercado, quanto custa esse produto? De quantos quilos são essas embalagens? A matemática está presente o tempo todo. Quando eu vou, então, a um supermercado, eu uso muita matemática para calcular, para saber o peso, a data de validade. Isso! E também eu uso a matemática, por exemplo, na placa dos carros, para poder saber, então, qual é a placa, o número da minha casa. A matemática está presente o tempo inteiro na nossa vida. Por isso, ela é tão maravilhosa. Por isso, ela é uma arte. Bem, e qual que será a importância da matemática? Olha, nós já vimos que ela está o tempo todo, não é? Na nossa vida. Então, ela é muito importante. Mas vamos pensar na matemática nas outras disciplinas, nos outros campos. Por exemplo, quando você está lá numa aula de língua portuguesa, você precisa da matemática? Não? Como assim? Ah, e para eu saber quantos parágrafos eu tenho no meu texto? Ou quantas letras tem na minha palavra? A quantidade, a simetria. Olha, a letra A, de um lado, do outro, elas são iguais. A matemática está presente o tempo todo para saber quantos gêneros textuais, quantas palavras, a data de hoje, qual é a data. Então, tudo isso nós precisamos da matemática. Temos mais também, por exemplo, na geografia. Geografia está totalmente ligada à matemática. Quando vamos, então, saber a localização, a distância, quando vamos olhar um gráfico para saber a quantidade de pessoas que moram ali, ou várias outras coisas, na nossa geografia precisamos da matemática. Ah, na história também. Como eu vou saber qual é a parte da pré-história, quanto tempo passou até aqui, qual é o século que nós estamos? Olha a matemática. Para eu fazer a minha linha do tempo e saber, olha, quando foi que foi lançado o primeiro relógio? Quando? Todas as nossas datas, toda matemática. Então, a matemática está presente o tempo inteiro e também ela é muito importante na nossa vida. Bem, quando falamos em ciências, principalmente, hoje nós temos toda essa tecnologia a nosso favor, utilizando vários códigos numéricos. Então, para termos um programa no computador, precisamos de vários códigos. E esses códigos são, na maioria, matemáticos. São fórmulas matemáticas. A matemática, ela é extremamente importante na área da ciência.
Já pensou? O médico vai falar assim, olha, você vai tomar esse remedinho, tá ok? Você vai tomar ele. Mas, peraí, quantas vezes por dia? Qual é a quantidade de remédio? Se não tiver a matemática ao meu favor, a ciência, a medicina, não vai funcionar, não é verdade? Olha que importância, você já tinha pensado nisso? Como é importante, né? Então, nós vimos, ela é importante sim na nossa língua portuguesa, é importante na história, é importante na geografia, é importante também na arte. Além da matemática ser uma arte, ela está presente o tempo todo na arte. Olha a quantidade de cores, formas geométricas, simetrias. Que lindo! É uma arte que representa a natureza. A matemática, ela está presente na natureza. Começando a observar lá na pré-história, né, a quantidade de frutos, as folhas das árvores, vocês vão perceber hoje também que a natureza, ela vai nos mostrar perfeitamente a matemática. Se você pegar uma folhinha aí, ó, pega aí na sua casa, perto de onde você mora, uma folha e começa a reparar como um lado é exatamente igual ao outro. Então, nós chamamos isso de simetria, essa igualdade dos lados. Percebam, então, na natureza, quantas formas diferentes, quantas cores. A matemática está presente, então, em toda a nossa vida. Vamos falar, então, que a matemática ela é o coração de todas as matérias. Então, além da matemática ser a arte de conhecer, ela também é o coração de todas as matérias. Ela é a parte principal, onde vai, ó, bater o nosso coração. A partir de hoje, nada de medo da matemática, nem de falar que ela é chata. A matemática ela é maravilhosa e nós vamos precisar o tempo inteiro. Quando vamos ao supermercado, precisamos fazer na cabeça as continhas para saber lá no caixa, opa, isso não deu certo. Para conferir o nosso troco, já pensou? Vim com o troco errado? Nem pensar. Para ir lá na nossa, fazer compras, né? Olha, moça, eu quero uma calça tamanho, sei não, hein? Quero um sapato tamanho 36. Já pensou? Eu chegar lá numa sapataria e falar assim, moça, eu quero um sapato. Ela, qual o tamanho? Eu, qualquer um. Oh, já pensou qualquer um? Ou não vai caber, vai ficar apertado, ou vai ficar muito grande. Não, nós vamos usar então a nossa matemática. Então, hoje a nossa aula foi conhecer um pouquinho da matemática. Ela é muito importante na nossa vida, está presente o tempo todo. Nasceu da necessidade dos homens contarem, verem a distância, saberem a quantidade de frutos. Eles iam pescar, iam caçar. Como que eu vou fazer para dividir entre todas as pessoas que estão aqui? Todas essas noções, elas são parte da matemática. E nós vamos, a partir de agora, aprofundar um pouquinho em todos esses conhecimentos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, estejam bem antenados na nossa matemática, não tenham receio, sempre que tiver dúvida, perguntem em casa, perguntem na escola, perguntem para alguém que está numa série, né, superior de vocês. Não tenham dúvidas, não saiam com dúvidas na matemática. A matemática é incrível e só depende do nosso olhar. Se nós temos um olhar de artista, um olhar, né, de ver a matemática como um coração, com certeza nós vamos dar muito bem. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e bons estudos. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.